Bom, vamos lá então. É, Primeiramente, boa noite, galera. Ah, Recebi esse convite inusitado do nosso amigo Patrocínio para falar um pouco da minha experiência com Game Jams, né, na verdade, e poder ajudar é, com uma mentoria, certo? Então, é uma coisa ah, mais breve, não tão aprofundada, até para, né, a gente já está no meio da Game Jam e não tomar muito tempo da galera. Então vamos lá. Eu preparei ah, 10 Game Jam Tips e de uma maneira que vocês não possam ficar perdidos, né? Caso isso ocorra no meio da Jam. Bom, falar rapidamente só quem eu sou. Eu me chamo Décio, ou também Dex Dracon. Sou artista e game designer. Eu já participei de muitas Game Jams, Global Game Jams, Ludum Dare Jam, enfim. E tenho alguns jogos publicados com um tempo de que eu trabalho produzindo jogos e atualmente sou cofundador da Black Hole Games. Então bora lá. Não vai ser um negócio muito puxado não, mas para a gente ter um aproveitamento melhor, de uma forma geral. Qualquer coisa, vocês podem também me interromper, falar se travar ou se. Então vamos lá. Primeira dica, na verdade, vocês provavelmente já passaram, que é sobre o brainstorm. Né? Ah, Pelo que eu percebi, né, nessa Game Jam, vocês têm vários temas, tiveram vários temas para escolher, trabalhar em cima, né? Então, é a primeira coisa que vai direcionar vocês, né, a produção da ideia de vocês. Pensar nos diversificadores, coisas que facilitam, podem facilitar a escolha do tipo de jogo, mecânicas, estilo visual, enfim. É uma espécie de orientador. Pelo que eu entendi, vocês têm que escolher dois dos diversificadores da lista que foi dada para vocês, não é isso? Isso mesmo, sendo obrigatório um de game design e outro qualquer outro, né? Mas um tem Boa, que ser de game design. boa, isso é muito bom. E a ideia é que, para melhorar o brainstorm, vocês façam uma lista de ideias cruzadas, né? É, Tipos de mecânica que vocês gostariam de fazer, você ou os membros da sua equipe, e tipos de estilo de arte, é, tipo de como é que o jogo vai ser mostrado, né? O visual, qual a câmera, enfim. Aí você temáticas, narrativa, esse tipo de coisa. E aí vocês fazendo o cruzamento todas essas ideias, colocando tudo no papel, fica muito mais fácil de vocês definirem um, uma ideia ou um direcionamento para o jogo de vocês. Porque acontece muito de você estar no começo da Jane, não conseguir pensar em nada que queira trabalhar ou sair. Mas, felizmente, pelo menos nessa versão, na Game Jam Plus, eles facilitam bastante sempre. Tenha papéis bem definidos, né? Tipo, eu sei que nessa Jam vocês começam já com um time, né? Ou geralmente começam com um time. Então, tenham em mente o que cada um vai fazer. Isso ajuda na hora das tarefas, do que precisa ser feito e como vai ser esse direcionamento, né? E assim, não é obrigatório, mas se tiver a oportunidade, que tenha alguém voltado específico para o carro de level design ou game design, né? Porque geralmente assim, um, na Game Jam tipo assim, é uma coisa muito colaborativa e onde todo mundo vai jogando suas ideias e tal. E isso é muito interessante. E às vezes você não tem tempo realmente para, tipo,
tempo ou alguém específico para trabalhar nessas duas coisinhas, né, que são muito importantes, são as mecânicas e o level. Mas se tiver, isso ajuda a dividir, né, o peso para que não fique muito pesado para uma pessoa só, tipo, definir essa questão das mecânicas, e também ficar muito mais fácil de alguém bater o martelo, né? Tipo, chegar e dizer, não, acho que melhor fica assim, claro, de acordo com testes e etc. Mas é mais uma questão para direcionar melhor o papel de cada um. E se tiver game ou level designer, melhor ainda. A foto é meramente ilustrativa. O core loop do seu jogo. É importante que você tenha em mente como vai funcionar o seu jogo de uma maneira geral. Então, desde o começo, você tem que pensar como é que vai ser isso, como é que ele começa, como é que vai se dar o fluxo do jogo. Então, é uma espécie de fluxo resumido do jogo, né? Das etapas que o seu jogo vai ter. E aí, eu trago um exemplo bem simples, né? Que é do Pac-Man, que seria, por exemplo, o primeiro passo, né, quando você está dentro da fase já, coletar todos os itens de um level, enfrentar os desafios, no caso são os fantasmas, com a ajuda dos power-ups, né, que temporariamente você fica invencível e até come os fantasmas, tornando um pouco mais aliviador a sua jornada, digamos assim. E ao coletar tudo, o nível acaba e outro nível mais difícil se inicia. Depois você volta para o primeiro item. Então, essa é a ideia do Core Loop, é você ter todos os passos, pelo menos de um level, por exemplo, e fazer com que eles se intercalem, construindo uma ideia maior, né? E é bom que você faça isso no começo para você ter uma ideia, corrigir alguns erros ou falhas qualquer falha que possa surgir, né, durante, ou dúvida, né, sobre a produção, sobre o que tipo de jogo é o seu jogo. Paper and Sketch. Basicamente, na Game Jam, é muito uma questão de prototipação, né? Você rabisca uma ideia, tenta colocar ela em prática, né, através do meio digital, ou não, se você estiver fazendo um board game ou alguma coisa do estilo mais prático, mas o ideal é que você sempre está usando papel, coisas para anotar e trabalhar na sua ideia. Então, é importante que você tente fazer isso o quão antes puder, testando conceitos e mecânicas, não só desenhos de personagens, tente rabisca tudo, fluxo de telas, coisas que você acha que é importante trazer ou extrair da ideia do seu jogo, né? E quando você coloca no papel, tem uma coisinha mágica que você dá espaço para novas ideias. Então, é importante que você coloque isso no papel, ou escreva, ou então coloque em alguma coisa digital também. Não necessariamente precisa ser o papel físico. Mas testes, conceito, coisas antes, né, de começar a ir mais fundo. No caso dos protótipos, vocês podem fazer já esses protótipos rabiscando, né, papel, enfim, da maneira que você achar mais prático e conveniente. Também com questão de level design, né, mesma coisa, desenhe como você acha que deve ser o level, a depender da sua ideia, ou antes de definir que ideia você vai fazer, coloque no papel, como é que vai ser se eu escolhesse essa ideia de jogo, se a gente escolhesse, como é que seria o level dela? Rabisque, você tem que testar tudo antes, Até né? porque é uma forma, né, dessa, de a gente visualizar como é que vai ser o jogo antes de ter ele feito. Porque aí Exatamente. você consegue imaginar se ele vai dar certo ou não, antes de, né, acabar fazendo errado e ter que descartar, né, todo o trabalho. Sim, essa é a ideia. É você testar e ver se está funcionando. É como se você estivesse brincando com o seu brinquedinho ali, saber se ele está rolando, se ele é divertido e tal. Então essa é a ideia. E arruma maneiras criativas de criar, de rabiscar e prototipar.
seu jogo. Todo mundo pode ter uma maneira melhor, né, para prototipar, assim, digamos. E aqui é só um exemplo do clássico, né, do Mario. Alguns rabiscos, eles tinham uma espécie de planilha que eles rabiscavam, o level design, e assim que eles construíram, né, os primeiros levels lá do Mario Bros e tal, enfim. Mecânicas principais. É importante que você foque em implementar as mecânicas principais, deixar o jogo funcional, né? É muito legal quando você tem várias ideias para o seu jogo e as coisas vão fluindo e você queira colocar todas em prática. Ter a ideia é muito fácil, mas testar elas e visualizar se vai estar tudo ok, é importante que você foque no principal. Quais são as mecânicas principais da ideia do nosso jogo para que a gente feche um loop, o core loop do jogo? Então, a ideia é você prototipar isso, né? Tipo, colocar, implementar. E para isso, você usa placeholders. Você não precisa já ter as artes para ir colocando, né, as artes finalizadas no projeto. Você pode colocar até imagens da internet, ou então rabiscos do artista que teve a ideia do personagem. Enfim, coisas que você não vai precisar logo de cara, né? Você não precisa já ir fazendo, finalizando como se de maneira perfeccionista. Use placeholders. E crie assets que ainda não tem. E aprimore o que já tem quando sobrar tempo. É a mesma linha de raciocínio. Você precisa focar no que não tem, né? Tipo assim, os artistas, quando forem criar os assets, eles podem criar, tipo assim, o idle, posso criar só um pequeno, um frame, né? Não vou animar tudo. E aí eu posso pegar um frame dele correndo, o personagem correndo, e coloco lá. Enfim, para depois, essa animação e acabamentos serem implementados com o tempo, a não ser se o seu jogo depender, as mecânicas dependerem exatamente disso, né? Aí você já pode trabalhar melhor. Mas o importante é que você foque nas mecânicas principais. E também use o que você tem de melhor, né? Tipo, a gente sabe que uma Game Jam é um momento de se desafiar, de você testar coisas, prototipar, mas ao mesmo tempo você quer fazer algo que fique interessante e mostrável. Principalmente a gente que está na Game Jam Plus, ela tem um conceito mais comercial, né? Então você tem que mostrar algo mais acabado, mais refinado, mais rentável, não Sim. necessariamente no final dessa primeira etapa, né? E sem falar que é um Mas game competitivo, né? e é competitivo, exatamente. Então você tem que usar o melhor que você tem. Se você é muito bom na Unity, use a Unity. Se você é muito bom no Game Maker Studio, por exemplo, use o Game Maker Studio. Ou outra ferramenta, ou outro, outro software para desenhar, ou qualquer outra coisa de sistema que você use para fazer jogos, use todas as experiências que você tem até hoje para produzir aquilo. Evite ao máximo tentar usar coisas que você não conhece nada, né? Para você aprender do zero, digamos assim. Sempre dê prioridade a ferramentas que você já domina. E esse é um ponto um tanto polêmico, mas você não pode ter medo de começar de novo, se necessário. Volte algumas casas, pense, reflita. Às vezes não compensa você estar batendo cabeça com a ideia que você não está conseguindo achar uma solução para ela, ou que tá um trabalho muito difícil de você evoluir, né? De você lapidar, da sua equipe, trazer a ideia para o protótipo, uma coisa jogável. Se você está muito difícil de fazer pensar em mecânicas originais, não tenha medo de recomeçar, tá? É por isso que é importante você prototipar. Então, quanto mais você
puder prototipar no papel ou de maneira mais fácil para trazer um resultado, saber se vai funcionar aquela ideia, faça. Porque se você for recomeçar lá da frente, vai dar mais trabalho ainda. Mas eu já vi casos de recomeçar ideias, não patrocínio. É só o que acontece. No meio da gente, assim, as mecânicas já estão sendo encaminhadas aí. No outro dia, todo mundo dorme e acorda, não, gente, bora fazer outra coisa. Deleta tudo. E isso é normal. Sempre vai ter um tempinho para você poder pensar. Às vezes, depois de você descansar, comer, se alimentar direitinho, você vai ter outro insight, enfim. Ou usar uma ideia que a equipe de vocês já tenha pensado e não tinha pensado tão bem, né? Ela pode se tornar realmente uma ideia mais interessante. O 8º ponto é: pense pequeno, mas pense grande. Por que eu coloquei o Mario? É para você ser o Mario, que é pequeno, depois grande? Não, não é isso. Meu Deus. Pensar pequeno, o que eu quero dizer? Um level é suficiente. Feche o core loop do seu jogo, algo que você consiga mostrar todas, ou pelo menos as principais mecânicas que você quer mostrar, né, que a sua equipe tem para mostrar. Se você realmente conseguir fazer mais de uma e ter alguma coisa bem lapidadinha e tal, é interessante. Mas quanto menos de produto você puder apresentar com mais conceitos e mecânicas, melhor. E por que grande? Porque você tem que pensar ao mesmo tempo que é um produto, né? Pense que você está fazendo um produto que é uma competição e você precisa vender ele. Você precisa que o seu produto seja muito, digamos assim, rentável, que você vai vender, que você vai colocar ele na Play Store, ou sei lá, na Steam, e que você quer tirar uma grana com ele. Então, ao mesmo tempo, quando você pensa, faz ele pequeno dentro da Game Jam, pelo menos na primeira etapa, vá pensando como é que você vai vender ele, se você vai vender através de um preço fixo, ou se ele vai ser de graça e você vai colocar uns ads aqui e acolá. Enfim, pense em maneiras rentáveis desde o começo da prototipação. Outro ponto importante é você pensar na distância, tipo, a longo prazo. Apesar de você estar começando na ideia ali, na Game Jam, documente tudo que você puder, né? Isso no final, né? Mas se tiver alguém disponível, no caso o game designer, geralmente, né? Se tiver alguém como um role de game designer na equipe, documente tudo que puder, as mecânicas, como é que vai ser tal coisa, como é que vai ser isso, como é que vai ser o sistema de monetização do jogo, enfim, faça tudo que você tiver, porque aí você já vai ter algo mostrável tanto para os avaliadores quanto para investidores, enfim. É importante você ter essa documentação, que na maioria dos casos a gente chama de GDD, né? Game Design Document. Também não precisa ser uma bíblia escrita, tal. Você pode achar jeitos mais dinâmicos de trabalhar isso, como eu não vou lembrar o nome agora, mas você resume todas as ideias principais do seu jogo dentro de uma ficha, né? De uma página. Eu acho que é One Sheet, não lembro. Se alguém lembrar, pode falar. Mas você resume todas as mecânicas, as coisas principais, e coloca numa página e que você possa, de maneira que você possa mostrar para investidores, etc. Opa, voltei sem querer. E use ferramentas como Trello, Notion, Slack, Docs, porque isso vai lhe agilizar muito do seu tempo, né? Embora muitas das vezes dentro de uma Game Jam, em poucas horas você não consiga fazer essa gestão, mas como a Game Jam Plus ela tem várias etapas, então desde já esteja ciente que vai ser melhor que você faça essa espécie de
roadmap, né? Crie boards, enfim, maneiras de você ver e calcular quanto você já fez, o que falta fazer para atingir certos objetivos, e, enfim, de uma maneira que fique mais claro para a equipe que vocês estão evoluindo, né, aquele produto, que vocês estão fazendo alguma coisa, que vocês estão saindo do lugar até onde o lugar que vocês querem chegar, né? No caso, vencer a Jean e vender o produto também, né? Colocar ele na loja, enfim, coisa bonitinha. E, por último, mas não menos importante, que seja criativo, seja você. Esse é um ponto mais, digamos assim, filosófico, né? Mas eu gosto de pensar, né, que a criatividade, ela é uma coisa que todo mundo tem, né? Quando alguém pergunta ou alguém fala assim para mim que, pô, eu queria ter teu talento, tu é um cara talentoso. E aí eu gosto de falar, não, mas isso aí não é talento, isso é prática, é só porque eu fiz muito o que eu faço hoje desde muito cedo, até, né, aprimorar ao ponto que eu gosto, né? Enfim, mas a criatividade em específico é uma coisa que está inerente a todo mundo, né? Assim, não só artistas, mas também outros cargos como, exemplo, programadores, porque criatividade é algo que você usa para resolver problemas, né? E isso está inerente, isso é um dos principais tópicos para mim, pelo menos, em criar jogos, né? Porque você tem que ser criativo de várias maneiras. E não é uma coisa que que vai nascer. Tem gente que nasceu criativo e outros não. É uma coisa de prática. É você ter experiência de vida. Então meu conselho é que você use as suas experiências de vida como base para criar ou superar desafios, né? É, É muito ah, como aprender com erros também, né? sim, justamente. Pois É, é. é um dos passos. E tipo, por que use sua experiência de vida? Eu vou dar um exemplo que é bem batido, mas funciona. Por exemplo, você não precisa inventar uma roda na hora de criar um jogo, ter uma ideia de um jogo e tal. Mas você pode fazê-la rodar de maneira diferente, né? Como, por exemplo, vou dar o exemplo do The Last Nightmare, que é o jogo que a Subversivo Game Studio criou em uma época que foi um jogo regional, foi uma coisa que uma lenda regional piauiense. Então é algo que não tinha tanto no mercado, né? Na época que foi lançado. Então procure coisas novas. Você não precisa inventar um novo Flappy Bird, um novo Slender, um novo, sei lá. Você só precisa colocar elementos novos para fazer que o seu jogo rode de maneira pareça rodar de maneira diferente. Pô, esse jogo aqui é legal, mas ele é totalmente original? Não, todo mundo sempre está se inspirando em algo. Mas se você usa da sua experiência de vida para criar algo, muito provavelmente você vai criar algo mais original e mais único, digamos assim, né? Até porque o jogador, quando for ver o jogo, ele vai ver que é só mais um do mesmo, né? Não vai despertar Uhum. tanto interesse nele. Sim. E aí, quando você dá o seu toque, quando as pessoas da sua equipe cada um dá o seu toque naquilo, vai ser com certeza alguma coisa original. Então, Ganha identidade, né? importante. Seja criativo, seja você. Mas basicamente é isso. É você seguindo esses passos e, obviamente, tendo todos aqueles passos de game jam, descansar, se alimentar bem, ter o seu tempo, é mais fácil de você conseguir, né, chegar onde você quer, que é produzir algo legal. E claro, sempre colaborando, né, entre sua equipe e com outras pessoas. Esse até é um tópico que eu ia colocar, mas não deu tempo. Que é colaborar com sua equipe com outras pessoas, trocar experiências, saber como é que tá rolando, enfim, ficar por dentro da Jam como um todo. E é isso. Show de A bola. Thank you. apresentação pequena, porém Não, foi totalmente objetiva. Muito bom, gostei.
Aí, olha, finalmente fechou, Olha aí, só quando vai pro final, né? né? Então, aí, é bom, aí, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, se vocês, como é que é, se vocês querem mostrar o projeto de vocês, não sei se é, como é que é essa dinâmica pelo Google Meets, ou É, se a gente faz isso pelo Discord. pois é, porque a minha intenção, como eu te falei, né, Décio, é ter uma apresentação no começo, né? E quem sabe depois poderia ter também um acompanhamento, né, em cada projeto, dar uma olhadinha, coisa rápida, de 5 ou 10 minutos no máximo, entendeu? Uhum. De ver como é que tá o projeto, dar algumas críticas, alguma sugestão também, entendeu? Mas vai Show. mais do interesse do pessoal também. Não sei se as equipes que estão aqui têm, né, interesse de abrir o projeto e mostrar e, né, aceitar sugestões. Sim, sim. Pois é, aí fica em cargo da galera, mas a galera aí. De É, qualquer forma, tu volta até o. Eu vou até encerrar já a gravação do vídeo, mas tu só coloca aí o teu contato. Não sei se no primeiro slide tu Temos perguntas botou. no chat. Temos como é, perguntas. Pedro? Temos perguntas no Ah, chat. é verdade. Opa, É. peraí. Verdade. Bem observado. É, parabéns, foi ótimo. Opa, valeu, Kleber. É, então, eu vou ver se vale mais a pena ver todas as artes estáticas sem animação ainda. E só adicionar animação quando tiver o mínimo de cada coisa, né? Ah, não, ele não tá podendo falar. Peraí, deixa eu ler melhor, eu sou um pouco lento. Vale mais a pena ver todas as artes estáticas sem animação e só adicionar quando tiver o mínimo de cada coisa. Pois é, quanto a essa questão da animação e das artes, dos assets, tipo personagens, cenário, etc., a não ser se o seu jogo tiver as mecânicas devidamente linkadas à animação, tipo assim, tem uma mecânica que vai agir em função daquela animação. Ah, eu não vejo por que você já animar tudo desde o começo, fazer, né? Você pode fazer simples. Ou você também pode fazer outro passo, que é, tipo, por exemplo, os artistas eles podem fazer animação é, em desenho, né? Uma coisa que não fique totalmente acabado, não seja arte final, e colocar na prototipação dentro da engine só o esboço, né? A animação esboçada, sem precisar, tá? E depois finalizar. Poderia ser um dos dois, no caso, né? Mas, claro, toda equipe, toda galera tem suas próprias necessidades e suas próprias maneiras de resolver um problema. Mas, geralmente, assim, é bom porque você reduz tempo e se você estiver lá na frente e ver algo que não está dando certo na mecânica, você pode voltar e, não tem arte final feita ainda. Beleza, então, muito massa. Não gastei meu tempo finalizando uma arte final que não ia usar. É isso que eu queria mais ou menos dizer com isso. É mais definir prioridades mesmo também, né? Uhum. Porque não adianta nada ter a Justamente. animação, mas não ter a mecânica. Né? Isso, justamente. Tem inclusive um diversificador sobre isso, um jogo com poucas animações ou quase nenhum. Olha só, legal. Acho muito interessante esse ponto 8 sobre como Game Jam serve como origem de projetos futuros comerciais. Se não me engano, The Last Nightmares surgiu assim. Sim, pois é, o The Last Nightmares surgiu assim também. Foi na Game Jam. Embora seja na Global Game Jam, né, que não era uma coisa, não era uma obrigação ser um projeto, digamos assim, vendável, acabou se tornando, né, porque ganhou força da mídia. A galera é, foi muito atrás para, enfim, fazer reportagens, etc. E a gente acabou decidindo finalizar e vender, né, a ideia, vender o produto, o jogo. Ah, tem um último comentário aqui do Juan. Saquei, Décio. A gente fica em direto às animações, mas creio que vale mais a pena dar uma pausa nisso até ter cada arte do jogo, porque de fato a animação para nós é só frufru. Vou pegar essa dica e tentar dar um drift aqui. Boa! Mas é basicamente isso, Juan. É questão de você dar prioridade às coisas, né? Tipo,
claro, se o artista, se as mecânicas forem bem definidas e tiver funcionando aquelas mecânicas, e, tipo assim, ter gente para fazer, pode, por que não? Como eu disse, todo mundo tem seus processos, né? Mas o ideal é que a gente priorize o que é mais, que deve ser feito primeiro, né? Isso foi meio óbvio. É. Esse André. Tá só provocando aí, né? Saberino. Não, mas isso que o André tá falando aí, né, sobre trazer o jogo sob uma lenda, se encaixa muito no que tu falou de fazer um jogo com alguma identidade sua, né? Com algo que você passou, né? Teve um Sim. tópico desse que tu falou, né, sobre usar sua criatividade colocando alguma identidade sua, alguma vivência sua, né? Sim, exatamente. É o último ponto. É. Porque além de você ser mais fácil trazer a questão da originalidade, né? Uhum. Fica mais fácil por ser algo que você já está familiarizado a trabalhar. Eu lembro Exato. que quando eu comecei a fazer coisas assim criativas, tipo quadrinhos, etc., eu sempre buscava um tema que era relacionado a mim, até desenho mesmo. Quem desenha sabe, tipo, quem nunca tentou fazer um autorretrato, né, uma coisa assim. Então sempre você vai pelo caminho que você está mais familiarizado. Como a gente está falando em uma game jam que vai criar num produto, numa coisa vendável, então é importante que você foque, né, em tentar as maneiras mais úteis, as melhores ferramentas que você tem em mãos para produzir, né? Então, o que você está familiarizado, né? Inclusive, muitos temas aqui da Game Jam Plus são justamente voltados tem um de lendas urbanas, né? Tem um diversificador que é sobre alguma vivência que você passou, que algum membro da equipe passou, justamente para trazer essa originalidade pro projeto. Ah, sim, dei uma olhada, eu gostei bastante. Fiquei até assim, pô, se eu participasse dessa game, eu ia gostar muito. Pois é. Muito, muito bom. Assim, achei perspicaz demais da parte dos organizadores. De certa forma, acaba ajudando a pessoa que não tem nenhuma ideia na cabeça, né, a encontrar um tema só lendo diversificadores. Sim. Eu É digo, importante, inclusive, que alguns diversificadores se tornem obrigatórios para justamente você sair da estaca zero, né? Aquele negócio de você olhar para o papel e não conseguir fazer nada. exato. Exatamente. É isso. Tipo, tentar fazer algo que te incomoda. E geralmente também, outra dica relacionada a esse ponto 10 ser criativo, é você tentar resolver alguma necessidade ou alguma coisa que te incomoda muito assim, por exemplo, tem poucos jogos com representatividade atualmente, vou fazer um jogo que tenha representatividade, ou então que esteja ligado a alguma causa social. Sim. Isso também é bem interessante, porque além de ganhar visibilidade, né, você vai estar trazendo algo que realmente cause certo impacto, né? E porque geralmente as pessoas têm, né, tipo assim, isso aqui me move, isso trazer causas sociais ou então fazer coisas, trabalhar em causas que sejam importantes para a sociedade de alguma forma, enfim, pode ser também uma boa. Sem dúvida nenhuma. Verdade. Bom, pois é isso, né? Show, Foi, eu acho que é. foi bom papo. Aí, no caso, eu vou parar aqui a gravação do vídeo.